Ok, minha gente, já de volta, lembrando que a ótica da gente vai fazer a ótica do superpreço, vai sortear ainda essa semana um churrasco para o Dia dos Pais. Bom, é o seguinte, eu já estou há alguns dias falando sobre uma possível saída de alguns vereadores que perderiam o mandato. E o Vanderlei Pérez está estudando isso aí e hoje ele vai passar para a gente essa informação. Vanderlei, boa tarde, obrigado por estar aqui mais uma vez. E alguns vereadores podem realmente sair? Quanta responsabilidade, hein, Gastão? É isso aí, Hélio, um prazer estar aqui de novo contigo. Realmente nós temos aí 3 ações na Justiça que questionam a cota de gênero, né, na eleição. O caso mais grave, ou mais iminente de ocorrer uma substituição, é o caso do Simas, né, que foi o eleito do PSL, e o PSL teve uma candidata, a Adriana Caldicana, né, que já na campanha, ela disse que não era candidata, informou a Justiça que não era candidata, e ainda assim o nome dela constou do registro. Isso é complicado porque, com essa coisa de você ter que ter 1/3 de um gênero, pode ser 1/3 de homem e 2/3 de mulheres, ou o contrário, e normalmente é o contrário, porque tem muito menos mulheres na política que homens, e nesse caso, para cada uma mulher, você tem direito a 2 homens candidatos. E então, se você coloca uma mulher na nominata que não está com a candidatura bem definida, ou que não é candidata, é só para constar, você está fraudando o processo eleitoral. Então, o que aconteceu com o PSL é uma fraude clara, porque ela disse que não era candidata ainda em tempo de registro, e ainda assim o partido colocou 2 homens candidatos. Então, cai toda a nominata. Então, vão cair todos os votos da legenda. Aliás, já caíram, né? Você lembra lá que em novembro do ano passado, a Justiça deu, atendendo à denúncia do Ministério Público, cassou os votos do PSL e substituiu, colocou na suplência o Democracia Cristã, que seria o Sérgio Mauro que assumiria, então, aquela vaga. Mais os advogados do PSL foram ao Rio e conseguiram, então, uma liminar com o argumento de que a Justiça, na comarca, deveria ter ouvido as partes, deveria ter ouvido o vereador e os demais vereadores da nominata. E, com isso, com essa liminar, ele conseguiu tomar posse e tal, e vem se mantendo no cargo até agora. Mas agora, a ação voltou para Teresópolis, a Justiça, então, fez todo o procedimento conforme o tribunal tinha recomendado, e está já pronto para julgamento. Já foram feitas as alegações finais por parte do Ministério Público, por parte também do próprio vereador e do partido. Então, de uma hora para outra, essa semana, ou semana que vem, ou mês que vem, essas coisas não demoram tanto assim nessa fase, né? Então, é possível, sim, que a juíza aqui, de pronto, faça o que ela fez já em novembro do ano passado. Faça valer a retotalização, né, dos votos da eleição, eliminando os votos do PSL. Dessa forma... Aí sai o Gustavo Simas. Aí sai o Gustavo Simas. Mas quem entra? É o Sérgio Mauro lá em novembro entraria o Sérgio Mauro, porque a suplência o partido com maior sobra era o Democracia Cristã, o DC. Só que o DC só tinha maior sobra porque o PP, o Progressistas, estavam com os votos do Tonhão Demolição não valendo, 255 votos que ele fez. E aí, ao longo desse tempo, o partido brigou pelos 255 votos do Tonhão. O Tonhão desistiu da ação, mas o partido brigou pelos votos e o TSE validou esses votos. Validou e já transitou. Os votos são do partido. Mas o candidato tinha o direito de brigar por ele, mas o candidato desistiu da briga. Não interessava a ele não tinha suplência, então ele não se interessou. Mas o partido brigou pelos votos e já essa ação em Brasília já transitou em julgado, ou seja, os votos não tem como, é irreversível, os votos estão valendo e a maior sobra agora é do Progressista, do PP. A segunda maior sobra é do DC, Democracia Cristã, e a terceira maior sobra é do PSOL, que não fez vereador, porque, tendo os votos do PSL no páreo, o pessoal não faria quociente, não atingiria o mínimo de votos que precisaria. Mas, tirando os 3 mil e poucos votos do PSL,
vai diminuir o quociente eleitoral e o pessoal, então, faria vereador. Né? Só que, no caso, tem que mais gente perder voto. No caso, tirando os votos do PSL, só resolve a questão do Democracia Cristã e do PP. Tá, então vamos passo a passo. Aí sai o Gustavo Simas, né? Entra o André do Gás, do Progressista. É o que está para acontecer. E a gente fala com uma certa certeza nunca se tem quando se trata de justiça e com as possibilidades da justiça. Mas o que está para acontecer é isso. Está bem iminente de acontecer essa questão. Porque está muito claro, o Ministério Público, que é o fiscal da lei, o promotor público, ele entende que houve sim fraude à cota de gênero. E no momento que a candidata, a pretensa candidata, ela mesmo diz, lá no tempo do registro de candidatura, que não era candidata, escreve, depõe em juízo, ou seja, ela não era candidata. Então, o partido não poderia ter colocado 2 homens a mais. Então, pode ser, sim, que aconteça de uma hora para outra a substituição do Gustavo Simas pelo André do Gás, do Partido Progressista. Tá, mas aí eu te pergunto, aonde com a diminuição do coeficiente, você falou que entraria o PSOL, mas aí o candidato do PSOL entra onde? Ou nessa primeira cadeira agora que pode vagar, tirando os votos do PSL, não, o PSOL ainda não alcança o quociente eleitoral para fazer a Bertotti vereadora. Né? Então vai ter que alguém mais perder o mandato. E o PSOL, vendo dessa forma, fez ação contra 2 vereadores. Fez ação contra o Patriotas e ação contra o PV. Se caindo os votos do Patriotas, que elegeu o vereador Ramon de Amorim, ainda assim o pessoal não faz o quociente. O pessoal precisa que as 2 ações que ele fez contra o Patriotas e contra o PV, que as 2 ações prosperem. Porque caindo uma legenda só, uma nominata só, a maior sobra vai ser a do DC, do Democracia Cristã, assumiria o Sérgio Mauro. Então, dessas 2 ações que ainda estão para julgar, estão em fase de alegações finais, vai ficar pronta para julgamento, provavelmente em 1 ou 2 meses também, mas essa ação, no caso, ela vai ter que... na segunda derrubada de votos que o pessoal se beneficia. Que aí seria do PV. Seria do PV ou do Patriota, a gente não sabe qual que vai ser julgado primeiro, mas a ação mais clara de possível fraude eleitoral teria ocorrido na questão do Patriotas. O PV, ele Eu ia te perguntar, baseado em que o pessoal entrou com essas 2 ações? O PV teve várias mulheres e somente 2 tiveram bom desempenho eleitoral, acima de 100 votos. Né? As outras mulheres tiveram 10 votos, 8 votos. Então, na ação do pessoal, ele entende que quem faz 8, 10 votos não teve empenho pela candidatura. E a lei é clara, você tem que se empenhar pela candidatura para configurar a candidatura. E no PV teve uma candidata de 0 voto e uma desistência. Mas a candidata de 0 voto, bom, a justiça não pode punir alguém por não fazer voto. Pode punir por não fazer, por fraudar o processo, não apresentar o registro, não fazer a prestação de contas, não fazer... o que aconteceu com a Adriana. Ela não era candidata, deixou claro que não era candidata e ainda assim colocaram ela como candidata. Isso não acontece com o PV. PV, o registro foram feitos da forma correta, os candidatos se colocaram, a candidatura que renunciou, ela renunciou dentro do prazo hábil, o Ministério Público aprovou a renúncia dessa candidatura, a Justiça homologou a renúncia, ou seja, não há o que se discutir o que já está julgado. Então, a ação do PV é muito difícil prosperar. Pode ser que prospere. Mas a ação do Patriotas, ela está mais vulnerável de uma decisão desfavorável ao partido. Por quê? Lá teve um candidato, um casal que foi candidato. Então, os 2 foram candidatos, marido e mulher. E a mulher, 4 dias antes da eleição, ela declarou voto ao marido. Então, ela não era candidata. Então, o pessoal entendeu que isso aí era uma fraude à cota. Ou seja, ela estava ali apenas para garantir a quantidade de homens no partido. A cota. A cota de gênero. Então, pode ser que a justiça entenda, sim, que a candidatura, a nominata foi fraudada, que ela não era candidata, estava apenas candidata para favorecer o marido.
E acontece muito isso na política. Às vezes o partido exige, às vezes, que o candidato, para dar vaga, ele tem que arrumar uma mulher para ser candidato, senão não tem vaga para você ser candidato aqui. Então, pode ter acontecido alguma coisa desse tipo e caiu-se, caiu, o candidato acabou caindo nessa esparrela. E não foi só. Por acaso, foram esses 3 partidos denunciados, PSL, Patriotas e PV. Mas nós tivemos outros casos aí, de muitas candidaturas com 0 voto ou próximo de 0 voto, e candidaturas, inclusive, de mulheres que não foram candidatas, foram apenas para engordar a nominata, mas não foi feita a denúncia na Justiça Eleitoral, a coisa não andou e não aconteceu nada, os mandatos estão garantidos. Mas, quer dizer, para isso você teria que... Lá no tempo hábil fazer a denúncia, né? Fazer uma denúncia. Como o Sérgio Mauro e o DC fizeram a denúncia contra o Gustavo Simas e como o pessoal fez essa denúncia contra o Amorim e o Fidel Faria do PV, Amorim do Patriotas e Fidel Faria do PV. Mas, de qualquer forma, o candidato mais vulnerável, o vereador mais vulnerável aí seria, no caso, o Simas, que a ação dele já está pronta para o julgamento, e depois o Patriotas, porque ficou ali aquela marca, né, que ficou claro, está aprovado, no processo tem ali as informações que deixam claro que a mulher não era candidata. Ela estava pedindo voto para o marido. Então vamos lá. Em função da Adriana não ter sido candidata, afirmado que não foi candidata, que não seria candidata, o Gustavo Simas, o PSL, perde os votos, sai o Gustavo Simas e entra o André do Gás do Progressista. Seria isso? Nessa vaga do... Tá. Cabe ainda recurso para o Gustavo Simas? Não, ele vai recorrer a partir do momento que a Justiça julgar, né? Então, pode ser que... lá em novembro do ano passado, a juíza eleitoral... Esse é o Amós ou o Gustavo Simas? Esse é o Gustavo Simas. Não, é o Gustavo Simas. São parecidos, né? São jovens, né? Jovens se parecem sempre, né? Mas, de qualquer forma, lá na retotalização de novembro do ano passado, na nova totalização, a Justiça mandou tomar posse o segundo mais votado do Democracia Cristã. Ou seja, pode ser que a juíza, de pronto, já julgue mandando trocar o vereador. Pode ser que ela julgue e submeta o resultado ao tribunal. Então, não se sabe qual vai ser a decisão dela. Mas a Justiça Eleitoral é muito prática. E ali está escrito, tem que obedecer à cota de gênero. E esses 3 partidos desobedeceram, de certa forma, à cota de gênero. De forma mais grave o PSL e de uma forma também até infantil o Patriotas, né? Porque que fossem candidatos numa mesma casa, né? Num casal candidatos, mas que se não ficasse essa prova de que ela pediu voto para ele, se ela pede voto para ele, ela não é candidata, né? Então, como ficou provado isso dentro do processo, é possível, sim, que tenha uma decisão do Ministério Público recomendando a cassação dos votos da nominata do Patriotas também. O que pode não acontecer com o PV, porque ali o 0 voto não tem como discutir, porque não há nenhuma fraude, né, aparente no zero voto, e a candidatura que renunciou com o aval do juiz eleitoral. Então, ou seja, a discussão do pessoal ali, ela não tem muito valor, né? Não tem muito subsídio para tirar o mandato do vereador Fidel Faria. Mas aí a mesma pergunta no caso do Patriotas e também no caso do PV. No caso de uma decisão do Patriotas, ainda caberia recurso. E do PV também? Todas as 3 decisões vão caber recurso. Agora vai ver como que o juiz vai dar a decisão. Recorre com o vereador substituído já, né? Porque lá em novembro do ano passado, porque cabe ao juízo da comarca fazer valer os votos. Então, ele pode entender que os votos do PSL têm que ser derrubados do quociente e perde o mandato automaticamente. E o vereador que vai brigar, então, no tribunal ou no TSE pelos votos do partido, o que fica mais complicado. Me corrija aqui se eu estiver enganado, né, porque esse negócio de justiça eleitoral é muito complicado e os caminhos, são vários os caminhos a se tomar, que os candidatos tomam, né? Eu acho que esse caso, Gustavo Simas e André do Gás, ou seja, PSL e progressistas,
Eu acho que isso aí está definido. Você pode dizer que está praticamente definido, porque o promotor eleitoral é o fiscal da lei. Ele não é o advogado de uma parte, ele é o advogado da lei. E, no caso, a decisão, a recomendação do promotor eleitoral para a juíza, para o juiz eleitoral, foi muito clara. Ele entende, ele diz, houve fraude eleitoral, houve fraude na cota de gênero. Então, o juiz não vai contrariar o promotor eleitoral. Então, acredito que isso aí é questão de tempo. Agora, como o juiz vai dar essa decisão, é que tem que esperar, porque pode ser que ele dê a decisão, mas submete a um recurso, submete a efetivação da decisão a um recurso. Mas cabe a ele dar a decisão. Pode ser que já mande trocar o vereador automaticamente, entendeu? Já na decisão. E o vereador vai recorrer, o vereador que está no cargo pode ter que recorrer fora do cargo para tentar provar no TRE que nada daquilo, aquela história de Adriana, que nada daquilo é verdade, o que fica bem difícil comprovar, porque não são, né, a gente não está trabalhando com hipóteses, a gente está trabalhando com documentos, com depoimentos em juízo. Né? O caso do PSL é muito grave. Né? O PSL, na verdade, ele fez lambança desde o início da formação do processo eleitoral, com aquela história do Celso, né? Não deixou o Celso ser candidato, sim, preferindo apoiar uma outra candidatura, em vez de ter uma candidatura própria, sei lá, com que interesses que ele vai buscar se aventurar numa outra candidatura, uma candidatura de terceiro. Então, ele não... E na formação também da nominata, teve esse deslize aí de não configurar bem as candidaturas femininas, que é muito importante. Né? A maioria dos partidos teve candidaturas com... Quase todos os partidos tiveram candidaturas de 0 voto ou de poucos votos, ou de menos de 10 votos. O próprio PSOL, o PSOL que questiona quem fez 8, 9 votos. Também teve Teve candidato com 6 votos, entendeu? Que o PSOL teve 8 candidatos, 5 homens e 3 mulheres, dentro da cota, direitinho. Só que teve uma candidata de 1.000 e poucos votos, ou de 900 votos, são duas candidatas bem votadas, foi a Carol e Maria Bertotti, né? Mas teve a Dalva com 6 votos. Então, ou seja, se o pessoal questiona o PV, o Patriotas, que os candidatos foram candidaturas fraudadas porque não tiveram empenho pela campanha, mas eles mesmos tiveram candidatos com 6 votos apenas. Então, ou seja, é briga de advogados, de argumentos, né? E o juiz tem o entendimento dele. Do entendimento eu acho muito difícil, o juiz não vai. O candidato é candidato, ele pode fazer 0 voto, 1 voto, 10 votos ou 100 votos. Isso aí é problema dele. Eu acho que o problema todo na cota de gênero está você configurar a fraude. Né? E no caso do PSL, está configurado. Então, vamos ser sinceros, não tem como. A mulher disse que não era candidata, eles tinham que trocá-la ou então tirar 2 homens. No momento não tirou os 2 homens e não colocou outra mulher para garantir os 2 homens, complicou a nominata. E a mesma coisa no Patriotas, entendeu? Uma pena a gente perder um vereador do nível do doutor Amorim, no 6º mandato, um bom vereador, uma pessoa que faz a diferença na Câmara, né, pontua nos assuntos, porque tem uma vivência já de Câmara, e ainda mais numa Câmara dessa, como uma Câmara nova, uma Câmara de vereadores novos, mas também de vereadores muito de idade, né, novos de idade, é importante ter alguém maduro como Amorim. Mas ele está num partido que complicou a nominata em função desse erro com a questão da cota de gênero. A candidata que pediu voto para o marido está no processo isso. Pode ser, sim, que o Ministério Público recomende a cassação dos votos do Patriotas também, que não recomendou ainda, está em fase de alegações finais, as partes ainda vão finalizar os argumentos e o Ministério Público ainda vai falar nesse caso. Mas existem informações robustas, sim, para o Ministério Público entender que houve fraude à cota também no Patriotas. Aí seria a saída do Amorim e a entrada do Sérgio Mauro. Aí, no caso, o partido com maior sobra fica sendo ainda o DC. Ainda assim, o pessoal não alcança o quociente, não alcança a sobra necessária. Mas se mais um partido perder os votos, aí você vai baixar muito o quociente, o pessoal alcançaria o quociente, então. Aí sairia do PV o Fidel. Exato. Sairia o Fidel e entraria a Maria Bertotti. Que é a mais votada da legenda do PSOL. E agora, rapaz? Que confusão, hein, rapaz? Não muda muita coisa. Bom,
muda bastante Não, mudar coisa. muda, né? Você troca um vereador do prefeito por um vereador do ex-prefeito. Né? Você está trocando o André do Gás, que era depois secretário do Tricano, subsecretário do Tricano, e você vai trocar o Gustavo Simas, que declara-se muito aliado do governo, quase submisso ao governo, ao prefeito Vinícius. Na questão do Sérgio Mauro, ele seria um fator complicador, porque ele é polêmico, ele é daquele jeito dele. Bom, ele vai fazer um furdunço naquela Câmara quando assumir, porque ele tem suas posições, e a Câmara ela tem um rito, né, de camaradagem, a Câmara é um corpo. Né? Então, vai ser parte de um corpo que vai criar uma certa dificuldade no convívio. Mas a política, ela é a arte da conversa, é a arte da negociação, é a arte do argumento. Então, é possível, sim, que, passado esse turbilhão da transformação, da mudança do corpo, ela se ajuste de novo, os interesses se ajustem, e a Câmara vai cumprir mais esse período aí, vai terminar essa composição dentro do mandato dos 4 anos, e a gente espera que, com esses 3 que estão lá, ou com 1 ou 2 ou 3 substituídos, que ela pense no coletivo, né? Porque a Câmara tem uma função muito nobre. Eu fico imaginando o dia que essa cidade tiver uma boa Câmara de Vereadores. Né? Nós não temos boa Câmara de Vereadores há muito tempo. E até quando a Câmara elege alguns elementos que possam fazer uma Câmara melhor, esses elementos não têm a maturidade política para fazer da Câmara uma Câmara melhor. A Câmara não é poder executivo, a Câmara é um local de conversa, é um local de argumento, é um local de concessões, é um local de você entender o seu voto como necessário, mas o voto do seu par também como necessário. Então, você tem que ter a relação com ele. Então, esses vereadores que vêm para fazer complicações, ver se do contra, não tem pouco proveito para a Câmara, né? Porque a Câmara, uma ideia ruim na Câmara, de um projeto, tem que ser combatido nos bastidores, na conversa de gabinetes. Muda isso aqui que eu voto contigo. É assim que funciona, né? Aí você tem aí casos de aprovarem leis dando nomes para prédios que já têm nomes, entendeu? Porque, às vezes, o vereador não teve a preocupação de estudar e o colega dele não teve a preocupação de orientá-lo, né, para fazer uma coisa melhor. Então, ali, quem tem a habilidade da conversa, a habilidade da negociação, consegue avançar no mandato e no próprio resultado positivo para a Câmara, que é o que a gente precisa, né? Que a Câmara faça um bom trabalho. Eu te ouvi aqui, todo mundo te ouvindo aqui já há cerca de 30 minutos, e a conclusão que eu chego é a seguinte: tudo pode acontecer ou nada vai acontecer. Com exceção, talvez, aí do Gustavo Simas e do André. Eu acho que tudo pode acontecer e alguma coisa vai acontecer com uma certa brevidade ou não. Né? Que a gente fala, pode ser semana que vem, pode ser mês que vem. Pode ser que o juiz sente nesse processo e demore 1 ano para julgar. Nós temos casos aí que demoram 1 ano, 2 anos para ser julgados, casos que aparentemente mudem. Mas a Justiça Eleitoral, embora nós ainda tenhamos processos, denúncias, ações feitas na eleição, na primeira eleição suplementar do Vinícius, que até hoje não foram julgadas sequer na comarca, né? Esse caso, e não está ainda em fase de julgamento, ou seja, já passou 2, 3 anos. Quando é que vai ser julgado isso? Já que era de uma eleição passada, que até o mandato já acabou, né, da eleição suplementar. Então, pode ser que esse processo demore um pouquinho mais. Mas, em se tratando de um caso muito claro, né, onde o Ministério Público já fez o seu posicionamento final, é possível, sim, que esse caso, pelo menos do PSL, seja resolvido ainda nesse mês de agosto, tardando muito setembro, porque a Justiça Eleitoral, nessa questão, ela tem uma tendência a ser ágil, né? E os outros processos também estão andando dentro dos seus passos dentro do prazo. Já estamos, os 2 processos do PV e do Patriotas estão em fase de alegações finais. As partes já se apresentaram já, mas estava aberto para eles apresentarem as alegações, e o Ministério Público faz a alegação final a partir dessas alegações das partes. Então, pode ser também que tenha direcionamento do Ministério Público nessas outras 2 ações, já
colocando esses outros 2 processos que foram apresentados pelo pessoal em condição de serem julgados nos próximas semanas ou meses. Né? Pode não demorar muito, não. Mas, de qualquer forma, eu acredito que essa questão do PSL se resolve esse ano, nesse início agora de segundo semestre. E a do Patriotas, possivelmente também a do PV, não tem muito o que demorar, porque o que tinha que ser feito dentro do processo já foi feito, as provas já foram apresentadas, os argumentos estão muito claros ali, e pode ser que a gente tenha novidade, sim, na Câmara de troca de 1 ou até 2 cadeiras para os próximos 1 ou 2 meses aí. Eu gostaria de ouvir o André do Gás, gostaria de ouvir também o Sérgio Mauro e a Maria Bertocci. Fica aqui o convite, eu vou tentar entrar em contato com eles, né? Para que, embora eu acho que eles não possam falar sobre isso no momento, mas se quiserem vir falar, a gente está abrindo aqui o espaço para o André do Gás, para o Sérgio Mauro e para a Maria Bertocci. São 3 casos distintos que podem mudar a configuração da Câmara hoje. Vanderlei, muito obrigado por toda essa história, e você tem que voltar para falar dos livros. Eu já recebi aqui o legado de Jorge Mastro, a história da colonização de Teresópolis, em versos. Eu fiz esse livrinho ano passado, até hoje ele não saiu da estante, né? Está pronto, é um livro para a escola, é um projeto da história de Teresópolis em versos, mas com as escolas fechadas não se faz muita coisa, né? Esperamos agora, aí, com as escolas reabrindo, a gente volta àquela fase das palestras, né? Nas escolas particulares, na escola da rede municipal. É sempre um prazer falar para as crianças. E falar em versos para a criança fica mais fácil, né? A criança já está assimilando a leitura, né? Então, foi um bom trabalho que a gente pretende desentocar isso aí em breve. 2 livros saindo. Minha gente, hoje, na abertura do programa, eu falei da situação de alguns bairros de Teresópolis, especificamente da Fazendinha. Depois entramos em contato com a SEDAI, que informou que manobras estão sendo feitas, está havendo falta de água já na região, que manobras estão sendo feitas para que a água possa retornar aos bairros mais altos, que já estão sofrendo com a falta de água, e entre eles a Fazendinha. E mais tarde a SEDAI me retornou, dizendo que nas próximas horas já está mandando água para os bairros que estão aí com problemas de água, né? Inclusive a Fazendinha. A gente conseguiu falar com eles. É difícil falar com a SEDAI, mas a gente conseguiu. Muito obrigado a todos vocês pelo seu carinho, pela audiência. No programa de amanhã, eu vou estar conversando com um escritor, né? Esse é um rapaz que escreveu um livro falando sobre os heróis negros de Teresópolis. Interessante, né, Vanderlei? Você que é historiador, escritor, os heróis negros. Uma história dos heróis negros. Ponciano. Diogo Ponciano. O também que era do Grêmio Municipal Paquiqué, esqueci o nome dele. Vou lembrar daqui a pouco. Do Grêmio? Do Grêmio. Vereador negro? Vereador negro dos anos 50. Mas nós tivemos aqui um prefeito negro, em 1930, Nestor Pinto. Né? Nestor Pinto era engenheiro, ele era de Valença, engenheiro do Estado, então ele vai ser mandado para Teresópolis para auxiliar o prefeito da época, e ele vai se eleger prefeito, e foi um bom prefeito de Teresópolis naquela época. Ou seja, em 1930 já tínhamos aqui, antes de termos, em 1950, o vereador negro, nós tivemos um prefeito negro nos anos 30, que já era um funcionário da prefeitura de destaque. Grande parte dessas obras da prefeitura são do Nestor Pinto, inclusive o prédio da prefeitura. O prédio da prefeitura, sim. O Palácio Teresa Cristina, está lá, a placa está lá o nome dele, lá, como o engenheiro da obra que foi feita pelo Euclides Machado, que era o banqueiro. E Diogo José Ponciano, que eu conheci lá no Alto, né? Conheci mesmo, gente. O filho dele, Dioguinho, trabalhando na prefeitura, já aposentado, está aí vivo, graças a Deus. Teve um irmão chamado Paulo, que já faleceu, irmão do Dioguinho, que ainda é funcionário da prefeitura, aposentado, né? Eu conheci alto, magro, muito elegante, e hoje tem uma rua, a Rua da Fonte Amélia, é a Rua Diogo José Ponciano. Ele morava ali. É interessante quando alguém se propõe a escrever sobre esses personagens, porque nós temos aqui muitas pessoas de grande valor, né? Então você vai falar das pessoas que se destacaram
entre os negros, mas nós temos as mulheres, por exemplo, que se destacaram na política, ou nas ações empresariais, Sim. ou nas ações de benemerência, né? Então, lembrar essas pessoas é muito importante. São pequenas alfinetadas que a gente vai dando na memória e que vai provocando o gosto das pessoas pelo tempo antigo. Não como saudosismo, mas como referência para a formação cultural, né, e histórica da cidade. Se você não conhece o seu passado, você não se conhece. Né? Só olhando para o passado que você consegue entender esse presente que nós temos aí. A palavra presente, aliás, ela tem a ver, né? A gente fala do presente como tempo presente, mas o presente a gente tem que olhar ele como o presente que nós ganhamos, que nós construímos, nós compramos esse presente que nós temos hoje aqui, graças aos nossos acertos e aos nossos erros de tempos atrás. Então, esse tempo presente tem também essa coisa de ser um presente que nós ganhamos, que nós conquistamos, que nós buscamos, que nós compramos, né, ao preço que resolvemos pagar com as nossas ações no passado. E hoje nós estamos comprando, de novo, o presente do futuro, né? É saber o que nós estamos querendo aí para o futuro. Vanderlei, muito obrigado. Nós já estouramos 10 minutos de programa, daqui a pouco o Marcelinho está lá de baixo assim. Hã? É sempre um prazer falar contigo, é sempre um prazer falar de Teresópolis. Gilberto, sempre que precisar, estamos à disposição. A hora já está correndo, né? Daqui a pouco o Marcelinho está lá. A hora é minha, a hora é minha. Vem aí o boletim com Marcelo Medeiros e toda a equipe Diário, toda a equipe da TV Diário. Muito obrigado a todos vocês. Amanhã um rapaz vai estar aqui lançando um livro super interessante, contando a história dos heróis negros. Vamos conhecer essa história. Muito obrigado a todos vocês. Ótimo programa de hoje, será muito bom de amanhã. Aquele abraço.